queridos irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho, por meio deste sermão, falar do amor de Deus, da proteção divina de Deus para a igreja e para o mundo. E nesse momento eu vou estar orando por missões, pelos missionários, pelos países aonde eles estão pregando as boas novas, pela situação que o mundo está passando, pelos profissionais de saúde, pelos nossos representantes políticos. Que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e curando aquelas pessoas que estão no leito de hospitais, aqueles que já perderam algum ente querido, que o Senhor esteja confortando e que nós não deixemos de orar intensamente, sem cessar, pela cura. Querido Deus, nós apresentamos a situação que o mundo está vivendo. Nós sabemos que para Ti nada é impossível. Nós entregamos essa situação em Tuas mãos. Que as pessoas sejam salvas do pecado também, porque é uma doença que mata, é uma doença que nos separa de Ti, Pai. E o mundo precisa ser liberto do pecado. Agora também nós apresentamos os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente, Pai. Eu fico imaginando o estado, o cansaço do corpo, mas eles fazem aquilo que amam, eles fazem aquilo que tem paixão, que é salvar vidas. Que o Senhor dê força, que sejam fortes e que estejam, Senhor, com saúde para trabalhar e para trazer saúde para aquelas pessoas que estão enfermas ali naquelas macas. Agora nós levantamos um clamor pelos nossos representantes políticos, Senhor. Esteja transformando os corações, esteja libertando esses homens, porque eles foram escolhidos e colocados por Ti para trabalhar, Senhor, pela nação. Dê visão de amor, Senhor, que eles possam buscar em Ti uma saída, Pai, em nome de Jesus, amém. Há uma canção no nosso cantor cristão, é o hino 328, ele tem tudo a ver com o que nós estamos atravessando. O tema é sossegai. Nós precisamos sossegar em Cristo. A palavra de Deus é em Isaías 26, 20, vai recomendar à igreja, ao povo de Deus, a entrar na sua casa e se fechar e esperar o momento difícil passar. Trazendo para uma interpretação, significa se refugiar em Deus, significa buscar proteção divina. E esse cântico ele vai dizer para mim, para você, na primeira estrofe: ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobre,
quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem o meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz, eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Esse hino ele fala profundamente aos nossos corações, que no mundo nós vamos passar por tribulações, aflições, mas tenha bom ânimo. A terceira e última estrofe vai falar que nós iremos passar e estamos passando por uma crise, por uma enfermidade, mas a terceira estrofe diz: mestre, chegou a bonança, em paz eis os céus e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, é refugiar-se em Deus, dono da terra e céu. Assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Hoje nós temos uma reflexão que fala de um Deus do impossível. E nós vamos nos deter no livro de Mateus 14, de 22 a 33, que diz assim: logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado. Enquanto ele mandava as multidões para casa, tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não tem mais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus, mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pai querido, usa o teu servo conforme a tua vontade e o teu querer. Que tudo que eu venha interpretar aqui da tua palavra, Senhor, que tenha a tua iluminação na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Os discípulos dentro de um barco, no meio de um mar revolto, e Jesus vindo em direção a eles, andando por sobre as águas. Servimos
primeiro ponto que eu quero destacar para você é que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que opera milagres e que é capaz de controlar todas as leis da natureza, fazendo o impossível acontecer. Os discípulos estavam atônitos, os discípulos estavam com medo, mas Jesus, ao chegar, acalma a tempestade, acalma o vento. Temos que ter em mente que nós servimos a um Deus do impossível e que todas as coisas são possíveis para Ele. E tudo que acontece em nossas vidas, nós precisamos nos atentar para 4 coisas. Primeiro, não dê ouvido às pessoas que ficam no bar. Tem aquelas que estavam motivando Pedro, dizendo: vai lá, Pedro, chegou a tua hora, chegou a sua vez, você vai conseguir. Com certeza tem aqueles que estavam dizendo para ele: você está maluco, Pedro, não faz isso, não, meu querido irmão, olha o tamanho dessas ondas, você vai morrer afogado. O pior de tudo é que esses também são os mesmos tipos de pessoas que nós temos do nosso lado, pessoas que nos incentivam e pessoas que tiram a nossa força. Tenha muito cuidado em quem você está ouvindo. Vão ter aqueles que vão nos motivar, que vão gerar fé no coração, que vão liberar palavras de vida, e aqueles que vão liberar palavras de morte e de incredulidade. Perceba que talvez os amigos de Pedro, uns incentivaram ele a descer e até Jesus, mas outros disseram: Pedro, cuidado, talvez você possa morrer afogado, o mar está bravo. Mas Jesus estava ali. Se você deseja viver o impossível do Senhor na sua vida, você precisa aprender a fechar os seus ouvidos para aqueles que ficam no quarto. Ignore aqueles que são incrédulos. Se Pedro tivesse ouvido esses aí, com certeza ele não teria ficado, com certeza ele teria ficado no barco e teria perdido a grande oportunidade da vida dele. Então Pedro, ele não ouviu, ele ouviu o chamado de Jesus e ele desce e ele começa a andar na autoridade de Cristo sobre as águas. Então, para alcançar o impossível, você precisa agir debaixo de uma palavra de Deus. Deus te chama, vem, e ele atende. Pedro foi o primeiro a buscar uma palavra de Jesus. Disse Pedro: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Segundo ponto, para ver o impossível de Deus acontecendo na sua vida, você não pode olhar para as circunstâncias. Se nós começarmos a ver o que estamos passando e nos desesperar, nós não vamos ver o impossível de Deus acontecer nas nossas vidas. Então é preciso que você tenha fé em meio ao que nós estamos passando, para que você veja o impossível de Deus. Eu não sei se você sabia disso, mas somente 2 pessoas em toda a Bíblia andaram sobre as águas: Jesus e Pedro.
A sua incredulidade pode roubar a palavra de Deus na sua vida. O diabo não pode impedir o agir de Deus, não, de maneira alguma, na sua vida. As pessoas que estão ao seu redor não podem impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, além de você mesmo. Você é o único que pode. Foi isso que estava acontecendo com Pedro. Ele tinha uma palavra de Jesus, mas porque ele duvidou, ele começou a afundar. E porque a incredulidade tomou conta do coração de Pedro. Porque Pedro tirou seus olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, para os ventos fortes, para o tamanho das ondas. Não tire os seus olhos de Jesus. Não olhe para o momento que nós estamos vivendo. Continue olhando para Jesus com fé, porque Jesus é o Deus dos impossíveis, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que faz o mar aquietar, é o Deus que tem poder para fazer você andar por cima das circunstâncias, por cima das águas. Se você quer mesmo ver o impossível de Deus em sua vida, pare de olhar para as circunstâncias. Quarto ponto: se você quer alcançar o impossível de Deus, tenha disposição de sair da sua zona de conforto. De onde você precisa sair? Pedro teve que sair do barco para poder alcançar o impossível de Deus. E você tem que sair da onde? Como nós já sabemos, Pedro era um pescador experiente, anos e anos dentro de um barco, pegando peixes naquele mesmo mar. Então Pedro sabia muito bem o que era estar dentro do barco. Só que ele não sabia nada sobre estar fora de um barco. O barco era o lugar que Pedro conhecia e sabia controlar. Era a sua zona de conforto. O que precisou acontecer com Pedro para que ele experimentasse o impossível de Deus? Ele teve que deixar o barco, ele teve que deixar a zona de conforto dele e colocar os seus pés na água. E que Deus, em Cristo, continue abençoando todas as famílias da igreja, todas as pessoas deste mundo. E nós, Senhor, te pedimos a cura, porque assim como Deus andou sobre o mar e permitiu que Pedro andasse, nós vimos o teu poder e a tua autoridade sobre as circunstâncias. Então é em teu nome, Senhor, que nós pedimos humildemente a cura para o mundo. Amém.